você, diga para ela ou para ele assim: você tem um chamado especial. Olha para uma outra pessoa, diga: você tem um chamado especial. Repita comigo: Deus me chamou para ocupar um ministério de excelência. Diga isso com fé: um ministério de excelência. Diga comigo: Deus me chamou para conquistar pessoas. Deus não te chamou para outra coisa além do que conquistar pessoas. E eu quero falar nessa noite sobre esse tema porque ele é muito importante. Porque esse chamado de conquistar pessoas é um chamado que foi dado para todo e qualquer discípulo de Jesus. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 2. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos, em algumas versões diz, dos tolos, derrama estultícia. Vai comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 22. Eu quero te dar algumas orientações práticas do ministério de Jesus para conquistar pessoas. E esta é uma visão profética para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Quantos tem Jesus aqui? Diga glória a Deus. Então olha para quem está mais perto de você e diga assim: então nessa noite, prepara-te, porque uma grande multidão irá te seguir. Amém? Provérbios, capítulo de número 22, verso de número 4. Olha o que o texto diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Amém? Algumas versões dizem que o galardão da humildade e o temor do Senhor são prosperidade, honra e vida. Antes de continuar mais o próximo texto, eu quero que você ponha a mão na pessoa mais próxima de você e diga para ele ou para ela, fala assim: o teu galardão é merecedor de prosperidade, honra e vida. Deus está dizendo nessa noite que se você for um ganhador de almas, você terá na sua vida um galardão de prosperidade. Ele vai prosperar o seu ministério. Aleluia. Ele está dizendo que ele vai honrar para aquilo que Deus te chamou. Aleluia. E ele está também te dizendo que você terá vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Agora vai comigo no livro de Provérbios, capítulo 1, verso de número 17. Nós vamos ler alguns textos de Provérbios e depois daremos início à ministração dessa noite. Provérbios, capítulo 1, verso de número 17. Olha o que o Senhor diz através da sua palavra: pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Vou repetir: pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Olha para a pessoa que está mais perto de você, diga para o seu irmão: como vai a sua visão nessa noite? Uma ave, ela foi projetada para voar. Nós fomos projetados para voar em lugares altos. Aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs, como eu disse, eu quero trazer algumas instruções práticas da palavra de Deus para nos ensinar a como
pessoas não é algo tão fácil. Conquistar pessoas exige dedicação. Conquistar pessoas exige paciência. Conquistar pessoas exige conhecimento de causa. Conquistar pessoas exige um emocional equilibrado. Conquistar pessoas pode ser o nosso maior desafio nesses dias. Amados e amadas irmãs, conquistar não é seduzir, conquistar é convencer. Repete comigo: conquistar não é seduzir. Diga para o seu irmão: conquistar é convencer com atitudes práticas. Amados, hoje em dia os falsos profetas estão utilizando a sedução para tentar levar uma multidão de pessoas para fora da igreja. E a palavra de Deus diz que o mérito daquele que precisa e deseja conquistar pessoas não é sedução, mas é o que? Convencer as pessoas a segui-las. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que você está pronta para que pessoas possam seguir o seu modelo? As pessoas não seguem qualquer pessoa. As pessoas seguem modelos confiáveis, modelos que dão bons testemunhos, modelos que podem gerar coisas boas para a vida delas. Amados irmãos e irmãs, eu estava analisando hoje um quadro importante da palavra de Deus. O que levou cada um dos discípulos a atenderem o chamado de Jesus? Qual foi o argumento que convenceu cada discípulo a dizer: sim, eu vou te seguir? Jesus foi um ganhador de almas, mas ele não ganhou almas de qualquer jeito. Jesus, ele conquistava as pessoas. Hoje em dia, eu tenho visto pessoas talentosas, mas que por alguma ruptura espiritual decidiram se isolar. E isolamento não faz seguidores. Repete comigo: isolamento não faz seguidores. Repete de novo: isolamento não gera seguidores. Amados, nós temos nessa noite uma grandiosa oportunidade. E a oportunidade é um fator motivacional que pode extrair e contribuir em nossa vida para o nosso crescimento, desenvolvimento intelectual, cultural, ministerial, moral, espiritual, material. Se você acreditar que você é uma pessoa apta a conquistar pessoas, Deus vai te preparar para conquistá-las pelo poder do nome de Jesus. Quer ver uma coisa que nos impacta? Quantas almas você já ganhou para Jesus até hoje? Ganhar almas não é um mérito do pastor. Ganhar almas não é um mérito da denominação. Ganhar almas é uma conquista pessoal. Ganhar almas é uma conquista de um verdadeiro discípulo. Jesus chama cada um dos seus seguidores e ele diz apenas isso: vem e siga-me. E eu estava pensando, os discípulos largaram tudo imediatamente e passaram
mas você não tem cativado as pessoas. Você tem cativado as pessoas a seguirem Jesus. Entretanto, queridos irmãos e irmãs, Jesus nos mostra que nada vem de graça. Tudo tem o seu preço. Conquistar pessoas tem o seu valor e não é fácil. Repete comigo: conquistar pessoas tem o seu valor e não é fácil. Você está pronto para conquistar pessoas? Você está pronto para conquistar as pessoas? Será que esta igreja está pronta para conquistar pessoas? Eu tenho um atributo aqui fundamental. Um deles é cativar. Cativar não é no sentido aqui de dar ou falar aquilo que o outro quer ouvir, mas é falar, dar aquilo que o outro precisa ouvir e quer. Queridos irmãos e irmãs, estamos abrindo essa palavra nessa noite, por quê? Porque para haver crescimento, nós como cristãos precisamos conquistar pessoas. Repita comigo: pessoas são diferentes umas das outras. Todos estão entendendo a minha palavra nessa noite, não? Olha para o seu irmão, vê se você é igual a ele. Será que ele pensa como você pensa? E pelo fato de ele não ser igual a você, ou pensar diferente do que de você, ele é pior do que você? Às vezes, pela nossa ausência de cativar as pessoas, nós desconsideramos os pensamentos dos outros. E nós achamos que os outros são os nossos inimigos. Por quê? Porque pensam diferente de nós. Isso não é cativar. Isso é um pensamento diabólico, satânico, para dividir ministério, para dividir igreja, para jogar irmão contra irmão, crente contra crente, fazer te esfriar na fé, até te fazer sentir inútil. Amados, nós somos chamados para conquistar pessoas, e pessoas são diferentes umas das outras. Então, pastor, para isso eu preciso de estratégias diferentes. Claro, você vai encontrar na sua caminhada pessoas isoladas. Você vai encontrar pessoas na sua caminhada, pessoas feridas. Você vai encontrar na sua caminhada pessoas que não gostam de você. Você vai encontrar pessoas na caminhada que vão olhar para você de maneira diferente. Você vai encontrar pessoas na caminhada que serão contrárias a você. Você vai encontrar pessoas que têm uma visão totalmente diferente do que você, mas Deus nessa noite está te dizendo: você foi chamado para conquistar cada uma delas. Nosso maior desafio na vida cristã não é cantar no ministério de louvor, não é bater palma na igreja, não é vir na frente de um culto público como este e pregar o evangelho, não é subir lá no altar, não é dar o dízimo ou oferta, não é nem vir à igreja. Isso não é o nosso maior desafio. Nosso maior desafio é ganhar almas para Jesus. Esse é o nosso maior foco. Queridos e queridas irmãs e irmãos, para alcançarmos a maturidade dessas áreas que eu acabei de descrevê-las para vocês, é necessário que eu tenha laços firmes na fé. Repita comigo: eu preciso crer naquilo que eu creio. Olha para a pessoa que está do lado e fala: você precisa crer na visão que Deus te deu. Amados, qual é a visão que Deus te deu? Qual é a estratégia que Deus te deu para ganhar o seu esposo? Qual é a estratégia que Deus te deu para ganhar a sua esposa? Qual é a estratégia que Deus te deu para ganhar
Preste atenção nisso. Para isso, querido, você precisa construir laços de confiança. Eu quero deixar isso bem claro, porque as pessoas só seguirão o Jesus que você prega se você for uma pessoa de confiança. Confiança não é duas palavras. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: dar confiança não é ser pessoas de duas palavras. Amados, isso é forte que eu estou falando aqui nessa noite. Eu estou dando uma direção espiritual para a sua vida. Eu estou te dando uma orientação pastoral nessa noite na palavra de Deus, para que você seja um criador de almas. Jesus, Ele cativou, Ele conquistou as pessoas a segui-lo. Por quê, queridos? Porque quando você se mantém firme na fé, você constrói laços de confiança. Eu quero ser igual àquela mulher, eu quero ser igual àquele homem, eu quero ser igual àquele jovem, eu quero ser igual àquela senhora, eu quero ser igual àquela criança, eu quero ser igual àquele pastor, eu quero ser igual àqueles membros daquela igreja, eu quero ser igual a eles, porque eles são homens de fé, eles são pessoas de fé, eles dão confiança, e eu vou crer que Deus vai agir. Amados, nós cristãos não podemos ser crentes de meio termo. Aqui nós somos uma coisa, lá fora somos outra. Amado, nós precisamos viver e trazer a vida das pessoas à tona o nosso lado de confiança com Deus. Quando você diz que você crê, você tem que crer. Quando você diz que não crê, então você precisa andar com quem crê para que você possa crer. Amados e amadas, eu disse no início que para ganhar pessoas você precisa de paciência. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: receba paciência. Amado, paciência é uma virtude. Paciência é um mérito de todo cristão. Ele sabe que uma hora ou outra a bênção dele vai chegar. Aquela pessoa que ele está orando tanto vai se converter. Mas você precisa manter os seus laços firmes de fé. Quando eu falo, eu creio, porque creio. Quando eu falo que Deus está levantando os melhores obreiros da cidade aqui, é porque está levantando. Sabe por que nós temos tido resultados de afronta, inimigos, falsos profetas, levantes? Sabe por quê, querido? Porque nós temos laços de fé com Deus. Nós vamos passando pela prova dando louvor. Nós vamos passando pela prova orando ao Senhor. Nós vamos passando pela prova crendo em Deus. E nós vamos alcançar a vitória. Amado, se o mar não abrir, nós vamos passar por cima. Mas no povo de Deus nós vamos chegar. Aleluia. Querido, outra coisa importante. Repita comigo. Para que as pessoas possam crer em mim, eu não posso deixar desaparecer com o tempo a minha humildade e a minha simplicidade. Dá uma olhadinha no seu irmão e fala assim: isso é para você. Amados, nós não podemos acostumar com o nosso serviço. Nós temos que servir cada vez mais. Geralmente, o que mata um crente servo é falta de simplicidade, é falta de humildade. As pessoas que estão lá fora percebem isso, muito mais do que nós que estamos na igreja. As pessoas reconhecem isso. As pessoas, elas observam você como você anda. As pessoas observam você quando você fala. As pessoas dentro de casa, fora de casa, no trabalho, estão atentas por aquilo que você está falando. E quando falta simplicidade, humildade, Deus deixa de falar para a carne falar. Diante do Senhor, Jesus conquistava uma grande multidão pela sua simplicidade. Queridos e queridas, você não pode mais deixar
pastor? Quando eu passo a escutar mais e a falar menos. Diante do Senhor, eu estou trazendo essa palavra nessa noite, porque nós temos um compromisso, e não é um compromisso com a metodista. Eu quero me portar diretamente para todos vocês. O nosso maior compromisso não é com a metodista. Nosso maior compromisso é com o reino de Deus. Porque quando eu não cresço, o reino também não cresce. Eu vou repetir para você entender. Quando eu não cresço, o reino também não cresce. Queridos e queridas, o nosso compromisso com Deus não é um dia ou outro. Nosso compromisso com Deus não é no domingo. O nosso compromisso com Deus é no dia a dia. Deus está permitindo que tenhamos relacionamentos mútuos com pessoas diferentes, que pensam diferentes, que falam de forma diferente. E Deus vai permitir que essas pessoas convivam conosco, que elas venham buscar orientação conosco, que elas venham falar conosco, que a nossa forma, o nosso modo de agir pode trazê-las para dentro do reino de Deus, como também pode afastá-las do reino de Deus. Queridos, isso que eu estou trazendo para vocês é uma orientação espiritual que Deus me deu essa madrugada. Eu fui dormir às 5 horas da manhã e o Senhor me disse assim: fale isso. E Deus começou a ministrar no meu coração, e Deus disse assim: as multidões só seguirão pessoas saudáveis. Eu quero que você entenda. Olha para quem está do seu lado e fala assim: para as pessoas te seguirem, você precisa ter uma fé saudável. Pastor, como isso é possível? Veja bem, pergunte para mim, fala assim: pastor, o que é uma pessoa saudável? Queridos irmãos e irmãs, vou lhe dar algumas pistas. Pessoas saudáveis são pessoas comunicativas. Vou repetir. Se você anda muito, está na hora de curar. As pessoas estão caminhando do seu lado e as pessoas estão te observando ao redor da sua casa, seus vizinhos, na caminhada. Hoje eu estava fazendo uma caminhada num percurso onde geralmente eu faço a caminhada de alguns quilômetros, e tinha um casal de senhores caminhando, e eu fui caminhando ao lado deles alguns segundos, olhei para eles e eles olharam para mim. Um casal lindo, um casal muito bonito. E eu falei assim, até me senti honrado. Falei assim: eu vou chegar nessa idade ainda casado. E eu olhei para o casal e eu me senti tão orgulhoso. E eu disse assim: boa tarde. Aí o casal olhou: boa tarde, boa tarde. E a mulher deu um sorriso lindo. E quando eu dei mais alguns passos à frente, eu ouvi: olha, ainda bem que hoje em dia existem pessoas educadas. A senhora falou. Aí o senhor respondeu dizendo assim: já passaram um monte de gente por aqui e nem sequer falou oi para nós. Mas esse moço, esse senhor passou por aqui, ele olhou para nós e disse: boa tarde. Esse é educado. Gestos simples podem fazer grande diferença. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: seja comunicativo, irmão. Crente saudável é crente comunicativo. Crente que fica até 11 horas, meia-noite na porta da igreja, se for necessário, 1 hora da manhã, comunicando suas bênçãos, falando das bênçãos. Amados, comunique, fale. Não se cale. Sorria para o seu irmão e fala assim: Deus está falando com você. Fala: comunique-se. E comunicar não significa falar com dois apenas. Eu tenho meu melhor amigo na igreja. Isso não é comunicação. Isso pode
mensagem vai para o YouTube, isso sabe muitas igrejas. A maior prova de grupos dentro de igrejas é quando a gente faz vínculo com uma pessoa só. Se você quer ser um crente saudável, não seja aquele crente que fica 1, 2, 3 dentro da igreja, você faz parte de um corpo, irmão. Aplauda o Senhor. Comunique. Cabeça, comunique com o pé, comunique com o joelho, comunique com a barriga. Seja um crente comunicável. As pessoas querem saber o que você tem, o que você está falando, o que você quer, aquilo que você está passando. As pessoas não são adivinhas. As pessoas, elas precisam saber da sua boca, a sua comunicação, aquilo que você está querendo, está passando. Olha só que coisa interessante. Quer ver um outro detalhe que Jesus nos ensina, que é muito importante? Anote aí, querido. Creia nisso. Repreenda mais sem criticar. Olha que coisa linda. Isso é profundo. Repita comigo. Repreenda mais sem criticar. Olha para o seu irmão e fala assim: você sabe o que é isso? A repreensão é válida, mas se ela virar crítica, se torna maldição. Estou vendo aquele errado na vida do meu irmão. Aí alguém vai falar: realmente, então vamos ajudar. É uma repreensão. E se ele for servo, ele vai aceitar a repreensão. Agora o problema é quando a repreensão vem seguida de crítica. Ah, mas se fosse do meu jeito, eu já teria mandado ele para fora. Como assim? Jesus repreendia as multidões. Jesus repreendia os seus discípulos, mas eles não o criticaram. Nós temos que aprender a fazer isso na nossa vida cristã. Nós precisamos repreender, mas não criticar. Querido, você só terá um discurso convincente quando a sua repreensão não tiver críticas. Quer outra? Repita comigo. Eu tenho que eliminar hoje. Diga isso com fé. Hoje, as palavras eu e meu. Ah, se não fosse eu. Ah, isso aqui é meu, hein? Olha para o seu irmão e fala assim: ainda bem que não tem isso na sua vida, né? Ninguém vai seguir o eu e o meu, filho. Ninguém vai seguir isso. Substitua pela palavra você e seu. Olha, você é melhor do que eu. Olha, você é uma bênção. Olha, o seu testemunho é maravilhoso. Às vezes, queridos, nós até comprometemos o reino de Deus, porque nós usamos os termos eu e meu. E aí, querido irmão e irmã, quando você coloca isso na sua vida, você monta um império pessoal. Você não monta o reino de Deus. Aliás, você afasta as pessoas de você. Quer ver outra coisa? Nós precisamos ser pessoas práticas. Pessoas práticas são pessoas resolvidas. Repete comigo. Pessoas práticas são pessoas resolvidas. Olha para o seu irmão e fala assim: você sabe que é uma pessoa prática? Aí o outro vai para a pessoa resolvida, pastor. Então o que é uma pessoa resolvida? É uma pessoa que ela antevê a situação e ela se posiciona para resolver. Não fique esperando o outro dar ordem, não, querido. Não fique esperando o outro dizer o que tem que ser feito. Não fique esperando alguém te mandar. Execute. Você é uma pessoa que é um líder. Deus te chamou para ser excelência. E as pessoas só seguirão pessoas resolvidas. Ninguém segue pessoas mal resolvidas. Você pode procurar igreja, você pode procurar pastor, você pode ler a Bíblia todo dia, mas se você não for uma pessoa resolvida, querido, ninguém te segue. Dá um toquezinho no seu irmão e fala assim: segura a bênção. Fala: é de Deus. Seja mal resolvido, não, querido. O negócio
Seja uma esposa resolvida, seja um marido resolvido, seja um filho resolvido, seja uma pessoa resolvida, seja um crente resolvido. Jesus era resolvido. Pessoas mal resolvidas são pessoas que uma hora estão lá em cima e sacode, pula e grita, sai, e aí? Acabou. Pessoas resolvidas têm identidade. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou, mas aquele que crê em mim, aonde eu estiver, ele estará comigo também. Jesus era resolvido. Eu tenho conhecimento de causa, líderes, pastores que têm me procurado, dizendo assim: pastor, o que eu faço? E a minha posição é essa: seja resolvido ministerialmente, seja um pastor resolvido, seja um crente resolvido. Você não precisa fazer muitas coisas, mas aquilo que você fizer, você tem que ter convicção do que você está fazendo. Aleluia. Você pode olhar para a pessoa que está do lado e falar assim: receba essa bênção sobre a sua vida. Olha para o seu irmão e fala: você nasceu para conquistar pessoas. Eu quero ser um pastor resolvido. Isso não é soberba, irmão. Isso é posicionamento de líder. Nós fomos chamados para levar uma multidão para o céu. Agora, como que eu posso levar uma multidão para o céu se eu não tenho convicção do meu chamado, se eu não tenho convicção da minha eternidade, se eu não tenho convicção, se eu não tenho fé daquilo que Deus me chamou para fazer? Que Deus é esse? Quem eu sou? Dentro dessa visão, amados irmãos e irmãs, eu preciso me interessar sobre as coisas de Deus. Quer que uma multidão te siga? Fala para o seu irmão. Fala: não seja cri-cri, mas seja um crente interessado pelas coisas de Deus. Amados, sabe por que eu estou aqui nessa noite? Porque eu sou interessado pelas coisas do Senhor. Oh, glória. Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo te tocou para te dizer: eu tenho interesse, investimento na sua vida. Ele te chamou para isso. Seja interessado. Crentes que querem crescer, são curiosos. Você já viu um funcionário em uma empresa que ele quer crescer? Ele está sempre do lado do patrão dele, do líder dele. E ele está querendo aprender: ó, me ensina isso, me ensina aquilo, me ensina assim, me ensina aquilo. Até o líder falou: lá vem ele de novo. Mas isso que é importante, a disponibilidade de querer crescer. Eu quero crescer com essa igreja. Eu não quero apenas crescer amanhã ou depois, daqui 10 anos, quando eu ver a igreja lotada. Aí eu vou crescer. Não, amado, comece a crescer a partir de agora. Seja uma referência. Deixe as pessoas te seguirem. Deixe as pessoas entrarem com você dentro da igreja. Deixe as pessoas olharem para você e verem em você um crente convicto, resolvido daquilo que Deus mandou você fazer. Olha a palavra de Deus. Deus nos mostra que para conquistar as pessoas, nós precisamos nos preparar, ter habilidades específicas, sermos fiéis, sermos pessoas honestas. E tem um detalhe, tem duas coisas que eu quero destacar aqui, que é muito importante. Repita comigo: para que as pessoas me sigam, para que eu conquiste as pessoas, eu preciso ser organizado e agradável. Sorria do seu irmão. Ninguém segue um bagunceiro desorganizado. Ah, mas ele é tão legal. Legal não é organização. Legal não é identidade. Fala para o seu irmão: o legal passa. Fala, e você fica puxando dele, chupando dele, ele vai dizendo. Porque o legal, às vezes, não é sério. Às vezes o legal não é comprometido com você. O legal, ele não vai falar aquilo que você precisa ouvir para crescer. O organizado, ele tem identidade. Ele pode liberar uma palavra que vai doer. Ele pode liberar uma palavra sobre você que vai até mesmo colocar você num prumo que você ainda não pensava que estava em um estado. Mas quando você se colocar naquele prumo, querido, ele vai te colocar para você crescer, para você voar mais alto, para você ter frutos, para você
ele conquista pessoas. E eu creio, queridos irmãos e irmãs, que você pode estar pensando: como eu posso saber se eu sou uma pessoa organizada ou não? Coloque-se na disciplina do Senhor nessa noite. Se ponha na disciplina de Deus. Pergunte para Ele se aquilo que você está fazendo está dentro da vontade dEle. Porque a nossa falta de disciplina nos corrompe. Os grandes líderes do movimento de avivamento do século 17 e 18, eles eram homens disciplinados. Seus líderes eram disciplinados. E a palavra de Deus diz assim, que Deus ama a disciplina. Se você for uma pessoa disciplinada, organizada naquilo que você faz. O que é um organizado? Ele tem escalas, ele tem compromisso, ele tem ordem, ele tem identidade. Ele não passa, ele não quebra princípios. Ele está sempre debaixo de uma autoridade maior do que ele. Ele sabe dizer sim, ele sabe dizer não. Jesus mostrou uma organização para aqueles homens que eram pescadores, seguidores, se tornaram grandes líderes, porque Jesus era uma pessoa organizada. Quando alguém dizia: se mestre, estão perguntando se nós temos que pagar impostos, Jesus diz: olha, já organizei, tem um peixe, um tambaqui lá no rio, vai lá, pesca ele, tem um peixe, paga por mim e por ti, porque eu sou uma pessoa que sou organizada. Amados, um crente para cativar, ganhar a multidão, não pode ter opinião qualquer, ele tem que ter organização. As pessoas têm que seguir a organização dele, porque elas vão seguir aquilo que você é. Aleluia. Eu sei que a palavra nessa noite é de orientação pastoral, mas nós precisamos aprender a conquistar as pessoas. É muito fácil seguir desorganizado, farreiros, é muito fácil, mas eu quero dizer uma coisa: que aqueles que andam na farra e não no compromisso, são pessoas que têm uma alegria não duradoura. Uma hora quebra e vão pedir socorro. O organizado não. O organizado ele tem identidade. Então, detalhe interessante, repita comigo: todo organizado é agradável. Entra num ambiente organizado para você ver. É agradável. Quando você está no ambiente de organização, é agradável, traz segurança. Eu vou confessar para você bem rápido. Eu fiz uma certa vez um tratamento dentário e eu fui recomendado para ir no dentista. E aí, quando eu fui sentar na cadeira do dentista, a cadeira já estava solta. E eu não fui temendo não, né? Acho que todos aqui amam o dentista. Aí tinha uma estagiária e o dentista era totalmente desorganizado. E ele foi e falou: cadê a agulha? Logo perto de mim. Imagina o tamanhozão desse homem desse jeito. Deitado, a cadeira balançando. Doutor, é essa aqui? Trouxe umas 500. Eu já olhei, falei: meu Deus. Aí ele foi, pegou uma, pode ser essa. Quando ele falou: pode ser essa, eu falei: doutor, a minha boca é só uma. Não pode ser essa. Eu fiz só um pouquinho. Eu falei: meu Deus, cadê a anestesia? Nem o doutor sabia onde estava a anestesia. Traz a pasta mesmo. Aí trouxe uma pasta: doutor, verifica a injeção. Não, isso aqui passa, resolve. Amado, eu sei que eu vou falar uma coisa para vocês. Chegou um momento que eu estava em pânico. E ele passou a anestesia, aplicou a anestesia e o negócio não pegou, porque eu estava em pânico. Amados, as pessoas, quando não vem organização, você pode virar violeta, você pode rodopiar, você pode falar em línguas, você pode profetizar. Se você não for uma pessoa organizada, as pessoas não vão acreditar em você. Olha para
pessoa que está do lado e fala assim: faça do seu ambiente um lugar agradável. Sorria para o seu irmão mesmo. Ai, como é bom estar do lado daquele irmão. Como é bom estar do lado daquela irmã. Ai, como é bom estar naquela igreja. Domingo eu estava aqui no culto. Quando eu saí pela porta da igreja, eu tinha dado um abraço a alguns irmãos aqui, alguns visitantes, e foi uma senhora bem lá na porta da igreja, e eu vi que ela deixou todo mundo passando, e ela ficou do meu lado. E ela foi, e muita gente estava na igreja e me abraçava, me abraçava e ia, e ela do meu lado. Aí quando ela viu uma vaga, ela falou assim: pastor, eu posso lhe dar um abraço bem gostoso? Eu falei: deve. Eu falei: por que a senhora quer me abraçar? Ela disse assim: porque eu quero lhe retribuir aquele abraço gostoso que o Senhor me deu no começo do culto. As pessoas terão a satisfação de retribuir aquilo que você deu. Pessoas organizadas, pessoas agradáveis. Amados, isso é importante. O agradável, ele é verdadeiro. O agradável, ele é coerente. O agradável, ele vai te orientar naquilo que você tem que fazer. O agradável, ele é submisso, mas ele também lhe dá ordem. O agradável, ele quer organizar aqueles que estão em volta dele. Eu já disse para vocês, o cartão de visita na igreja são dois: o altar da igreja e a entrada. Se você for uma pessoa agradável, se você tiver um altar agradável, certamente as pessoas vão sentir a presença de Deus. Lugares desorganizados, bagunçados, as pessoas não se agradam. Lugares que não têm organização, ninguém dá crédito. Fala para o seu irmão, fala assim: organize-se. Fala: quer crescer? Fala: organize-se. Amados, nós precisamos conquistar pessoas, mas as pessoas precisam ver organização na nossa vida. Para caminhar para o final dessa mensagem, eu quero trazer algumas evidências, algumas características que influenciaram a vida daqueles que seguiram Jesus. Preste bem atenção. Para que nós possamos provocar um bem-estar no ambiente que a gente está envolvido, exemplo, na nossa igreja, isso é importante. Nossa igreja, ela tem que ser um ambiente que gera bem-estar. Amém ou não? Não é porque teve alguns problemas aqui por causa da chuva e algumas pessoas hoje estão trabalhando, faltaram no Ministério do Louvor, que a gente tem que ficar com mal-estar. Nós temos que se sentir bem. Amém? Podia ter duas pessoas aqui, mas nós tínhamos que gerar um bem-estar na vida delas. Amém, amados? Glória a Deus. Então preste atenção nisso. Nós precisamos estabelecer o quê? Uma relação de convivência. E convivência é necessário alguns princípios. Primeiro, repete comigo: força. Olha para o seu irmão e fala assim: eu vou ter que aguentar você. Olha para o seu irmão e fala: aguentar você não é fácil. Fala: mas eu aguento. Fala: eu consigo. Tenho medo quando eu olho, eu ouço. Sou pastor há 19 anos. Quando eu ouço o crente, já ouvi demais isso. Ai, pastor, não aguenta, meu. Força. Sorria para o seu irmão e fala: você vai ter que me carregar, filho. Está buscando a palavra, né? Vai ter. Não adianta. Você vai ter que aguentar, meu filho. Você quer morar no céu? Você vai ter que me aguentar. Você vai ter que aguentar o seu irmãozinho que está do seu lado aí, puxa. O detalhe é que muitos crentes falam assim: ninguém me entende. Eu pergunto: você se entende? Se você se entender, então explica quem você é para a gente aguentar. Queridos, nós precisamos ter um laço de convivência, nós precisamos de força. Outra característica, agora vai melhorar. Fala para o seu irmão: elogios.
tem método. Elogio não é chegar para você e dizer assim, se não fosse você. Elogio tem método. Elogio é obra de sacrifícios. A Bíblia fala que Jesus elogiou em João capítulo 1, versículo 43. Em Mateus capítulo 8, versos 5 ao 10, Jesus elogiou em Mateus capítulo 11, versículo 1 ao 11. Jesus elogiou em Lucas capítulo 21, verso 1 ao 4. A Bíblia fala que o Espírito Santo elogiou a igreja de Filadélfia em Apocalipse capítulo 13, versos 7 e 12. Irmãos, quando eu ouvi e li isso, melhor dizendo, quando eu li, é que eu ouvi o Espírito Santo. Mas quando eu li, eu disse para Deus hoje à tarde, Senhor, eu não vejo a hora do Senhor começar a elogiar o avivamento da igreja metodista. Eu não vejo a hora do Senhor começar a elogiar o crescimento dessa obra. Eu não vejo a hora do Senhor começar a elogiar os frutos missionários desse ministério. Deus, eu quero começar a ouvir os elogios. Aleluia! Queridos, no lugar de criticar, seja honesto, elogie. Elogie. Tem muita gente que não quer seguir, talvez você, porque você não elogia. Elogie a igreja, que igreja linda. Elogie o pastor, que pastor maravilhoso, charmoso, bonitão, inteligente. Calma. Elogie. Quer ver uma coisa? Você dá lugar para o diabo quando você começa a amaldiçoar. Metido, chato, prepotente, só acha que ele é o dono. O que é isso? Querido, isso é obra de Satanás. Elogia. Elogie o seu marido, elogie os seus filhos. Elogie a sua casa, elogia. Elogia, irmão. É conselho prático Jesus elogiar. Às vezes as pessoas te fazem bem. E eu vou falar para vocês, é terrível, mas eu vou falar para vocês, a coisa mais terrível que tem é você chegar perto de um crente, chegar sorrindo para ele, aquela cara de crente santo. Ele olha para você e faz assim. Você está pregando uma mensagem pentecostal avivada, cheia do poder, a unção. Você está quase virando anjo na igreja. O crente está assim. Ainda você enfatiza, você renova, tentando dar uma elogiada. E às vezes é tanta coisa ruim da pessoa que ela chega ainda em casa, no trabalho, e vai comentar falando mal do culto. Querido, nós vamos atentar toda e qualquer pessoa que necessita ser carregada. Mas não deixe de elogiar a obra de Deus. Elogie. Elogie. Olha como a minha igreja é linda. Olha como meu irmão é bonito. Fala para o seu irmão, fala assim, você está mais bonito do que ontem. Fala, onde você estava feio. Seja sincero. Estou brincando. Amados, isso é convivência. Somente assim nós vamos continuar na jornada pela frente. Uma jornada sólida, mais eficaz. Queridos, assim as pessoas vão querer criar laços de amizade com a gente. Nós já ganhamos pessoas, vizinhos, que a gente gritava lá de casa, né? Café gostoso! E era do vizinho. Uma vez, de tanta gente gritar, de tanto falar, a vizinha gritou, ó vizinho! Aí diz, que foi? Quero cafezinho? Se tornou discípulo dos pequenos grupos, hoje é uma grande líder, lá em Jaú, aleluia. Amado, comece a elogiar, comece a falar que as pessoas estão bem, gere o bem-estar na vida das pessoas. Sabe, quando terminar o culto, vem abraçar as pessoas que estão na frente, vem abraçar as pessoas que estão lá no altar, vai abraçar os visitantes, coloque-se na posição de servir, isso faz um bem enorme. Eu me lembro de uma vez, eu disse isso já aqui na igreja, de um marido que chegava só bêbado em casa, e a mulher falou assim, pastor, estou cansado
fogo para dentro, vai dar um banho nele, deita ele na cama, faz uma massagem nas costas dele, passe a mão no cabelo dele. Se ele tiver com uma barba muito grande, diga para ele: amor, essa barba é muito, mas muito grande para você ficaria mais lindo sem barba. Fui dando algumas explicações e a mulher olhou para minha cara e falou assim: pastor, o senhor está louco? Falei: faça isso. Terminamos a orientação pastoral, cada um foi para a sua casa. Quando deu meia-noite e 40, o telefone da minha casa toca. Eu levanto, meio torto. Alô? Aí uma voz de um homem: alô? Alô? É da casa do reverendo Steve? Falei: é. Eu posso servir o senhor? Pastor, minha mulher está doida. Doida? Quem é o senhor? Eu sou fulano de tal. Eu cheguei em casa hoje aqui, primeira vez. Minha mulher me pegou, quase me carregou no colo. Pois ela me deu banho, me pôs na cama. Disse que eu sou a pessoa da vida. Pastor, tem culto amanhã. Ainda falou 6 horas da manhã. Eu falei: não, 6 horas, estou em oração ainda. Queridos, o homem foi para a igreja. Às vezes nós nos posicionamos errado. Nós temos ideias maravilhosas, mas nos posicionamos errados. Encerrando então essa palavra, eu quero dizer para você, querido irmão e irmã, que Deus tem colocado pessoas diferentes no seu caminho. Mas as pessoas só andarão do seu lado se elas estiverem satisfeitas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você precisa deixar as pessoas que estão ao seu lado satisfeitas. Amém, irmão? Um abraço pode satisfazer alguém, um sorriso pode satisfazer alguém, uma cuca pode satisfazer alguém, um churrasco convidando o pastor pode ir à metade da congregação, vai deixar a gente feliz. Aleluia! Amar, aprenda. As pessoas querem ficar satisfeitas do seu lado. Muitas das vezes Jesus não convencia só com as palavras, mas ele usava as suas atitudes. Jesus conquistou muitas pessoas. Por quê, queridos? Porque ele colocou uma admiração na vida das pessoas. Olha para o seu irmão e fala assim: eu vou aprender a admirar você. Fala: isso é importante. Olha para o seu irmão e fala assim: aprenda a me admirar. É uma delícia, queridos. Aqui na igreja nós temos muitas crianças que quando saem da porta da igreja falam bem assim: pastor, o senhor sabe quando crescer aqui para você? Eu falei: gente grande, tá bem, mas eu vou ser pastor. Como o senhor? Isso dá orgulho. São gestos, são atitudes. Será que quando essas pessoas crescerem na fé, elas vão querer parecer com você? Queridos, nós precisamos admirar as pessoas, amém? Nós precisamos reconhecer as virtudes das pessoas. Valorize a virtude das pessoas. Amados, a virtude ela pode se apresentar, sabe como? Na tentativa. Uma vez eu ganhei uma família inteira, porque na hora da visita, a menina fez um suco de limão. E a menina era de 11 anos de idade. E ela falou assim: mãe, eu posso fazer um suco com o pastor? Aí a mãe falou: pode, filho. Era a primeira ou segunda vez que eu estava naquela casa. E aí eu estava com um grupo de irmãos e nós estávamos lá. E aí de repente veio um jarro de suco. E a irmãzinha: pastor, esse é o primeiro do senhor, copo maior. Aleluia. E eu não gosto de suco de limão, né? Pode encher, querida. Maior é o que serve. Põe mais um pouco. E foi colocando. Quando eu dei o primeiro bocado, quase voltou. Os irmãos deu aquela mamadinha. Eu falei: é uma ordem, beba. E nós começamos. Mas sobrou só isso dentro do jarro. Aí o irmão, a irmã: pastor, quer mais? Não. Eu estou meio com gastrite. Terminamos,
Fomos embora, os irmãos com a boca amarga, porque a menina errou, ela colocou sal. Imagina limão com sal no chá. No domingo à noite eu estou lá na igreja cantando. Chega a menina toda feliz e a família inteira e mais uma dúzia de vizinhos. Eu olhei a irmã assim. Terminou o culto, fui até ela, disse: querida, graça e paz. Ela passou, estou com vergonha do Senhor. Eu falei: por quê? Ela disse assim: minha filha fez o suco e colocou sal sem querer, pastor, nem experimentou. E eu fui tomar um restinho. Quando eu vi, estava: pastor, o que era aquilo, pastor? Me perdoa. Eu vim aqui nesse culto só para me pedir perdão. Eu falei: irmã, nem percebi. Tá sério, pastor? Eu nem percebi. Ela olhou para mim e disse: o senhor ama muito a gente. Nós vamos ficar nessa igreja, se tornar líderes da igreja. Amados, eu não quero mais me estender, mas eu vou postar essa mensagem na internet com mais assuntos. Mas para encerrar, eu quero dizer que você precisa ter uma relação positiva naquilo que você faz. Eu vou repetir para você entender. Você precisa ter uma relação positiva naquilo que você faz. Pastor, o que é isso?